Boa noite, irmãos. É um prazer. Podemos mais uma vez cantar hinos ao Senhor em nossos lares e em família ou até mesmo sozinho, mas como filhos de Deus podemos louvar ao Senhor juntos e aprendermos da sua palavra por meio da palavra que o pastor Irinaldo trará para nós. Nós iremos ter um prelúdio antes de começarmos a nossa transmissão, ou antes de cantarmos e lermos alguns hinos e lermos a palavra do Senhor. Então iremos ouvir agora um prelúdio, enquanto outros irmãos podem chegar também. Enquanto isso, esteja em oração. Oremos. Pai, agradecemos a Ti, porque o Senhor nos dá um contexto para que possamos juntos ler nossas Bíblias, cantarmos ao Senhor. E também, ó Pai, nós podemos orar a Ti. Livra-nos o quanto antes, ó Pai, dessa situação, para que possamos juntos, na nossa igreja, cantarmos ouvindo as vozes uns dos outros. Ansiamos por este dia e certamente, ó Pai, nós ficaremos muito alegres quando isso acontecer. Mesmo assim, ensina-nos a ter satisfação e ser satisfeitos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias para Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Nós iremos fazer essa leitura em duas partes. Primeiro do versículo 1 até o versículo 11. E depois do versículo 12 até ao final, ok? Isaías capítulo 40. Primeiramente dos versículos 1 a 11, o anúncio do Senhor. O anúncio do Senhor Jesus. Diz assim: Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será edificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis, aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. E as que amamentam, ele guiará mansamente. Ansiamos por um dia em que veremos este braço forte do Senhor, onde veremos o Cristo assentado num trono literal, governando sobre um reino literal, e o seu reino será perfeito.
Não será como os reinos que nós podemos ver, como os governos que nós podemos ver neste mundo. Vamos cantar um hino, o hino de número 50 do cantor cristão, hino de número 50 do cantor cristão, que tem por título A Velha História. Certamente uma velha história, mas que tem frutos no presente para nós, né? Jesus Cristo. Vamos novamente voltar os nossos olhares para o livro de Isaías, para as profecias de Isaías. Na primeira parte desse capítulo, vimos duas partes, se assim podemos dizer, dos planos futuros para Israel. No caso, nós temos no início do capítulo 40, um versículo que é bem conhecido em Mateus, em João, que seria um anúncio do próprio João Batista, e nós podemos perguntar por que essas coisas que continuam nesta segunda parte, ou essa segunda descrição de Isaías capítulo 40, não se sucederam naqueles dias.
É fantástico como o profeta, no próprio capítulo 40, fala sobre a majestade gloriosa do nosso Senhor. Então, no versículo 12 em diante, ele fala quem é esse Deus, quem é esse Senhor que domina a história. Diz assim, do versículo 12 em diante: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instituiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem de escultura que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Santo? Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Graças a Deus, o mesmo Deus que fala aqui a Israel é o mesmo Deus que nós temos hoje. Vamos cantar a este Deus tão grandioso e tão majestoso, com muita alegria e fervor, o hino de número 2 do hino de louvor, Imutável, Altíssimo Deus. Hino de número 2, Imutável, Altíssimo Deus. Quem criou
Amém. Vou cantar mais um hino. O hino de número 356, do Voz de Melodia. Jesus é melhor. Hino 356, Jesus é melhor. Certamente, Jesus é melhor. E logo após eu convido o pastor Reinaldo, que irá nos trazer o alimento também da sua palavra. Vamos a Deus em oração. Pai, nós agradecemos, porque certamente nós podemos entoar que o teu Filho, aquele que veio a este mundo, se fez homem, se humilhou, se tornando como um de nós, se humilhou ao ser torturado, ao ser posto numa cruz, se humilhou, ó Pai, ao morrer pelos nossos pecados, se humilhou, ó Pai, por nós. Certamente este Jesus é melhor do que tudo quanto este mundo pode nos oferecer, melhor do que tudo quanto podemos conquistar, melhor do que tudo que os nossos olhos podem ver. Certamente o pôr do sol é magnífico, certamente os sabores das frutas mais doces são maravilhosos,
Certamente, ó Pai, algumas sensações como ser pai, como ser mãe, como a alegria do casamento, a alegria do nascimento, são fantásticas, mas certamente, ó Pai, Jesus é melhor. Faz-nos entender a verdade que cantamos, para que não nos façamos mentirosos, mas para que ao cantar, certamente possamos atribuir estas palavras que com muita sabedoria Miller escreveu para nós. Nós somos gratos, ó Pai, por pessoas a qual o Senhor usou e tem usado, que nos ajudam a adorar a Ti. Também pedimos por aquelas pessoas que têm nos ajudado a crescer espiritualmente. Assim peço que o Senhor esteja auxiliando o pastor Erinaldo no alimento espiritual, que não é somente, ó Pai, palavras lançadas para que nós possamos ouvir, mas certamente a explanação da Tua Palavra, que vem de um exaustivo estudo das Escrituras, que visa, ó Pai, o crescimento do Teu povo. Auxilie o pastor Erinaldo, nos auxilie ouvindo, para que possamos prestar atenção e saber, ó Pai, que a Tua Palavra merece toda a honra à medida que ela é explanada. Nos dê atenção, nos dê vigor, nos livre de distrações, para que possamos aprender mais sobre o Senhor. Rogamos o Teu auxílio, em nome de Jesus. Amém. Pastor Erinaldo. Boa noite, irmãos. É um prazer muito grande estarmos aqui mais uma vez, reunidos. Nós louvamos ao Senhor porque Ele tem sido muito bondoso, para com as nossas vidas. Um hino muito bonito que nós acabamos de cantar. Eu acharia melhor que não houvesse o ato de numerar, Eu acredito que Jesus é incomparavelmente melhor, mas o autor ele colocou 1000 vezes melhor. Realmente ele é muito bom, é incomparavelmente melhor. Mas louvemos ao Senhor sempre, porque Ele é digno de nossa adoração. Abramos nossas Bíblias para o Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Versículo 29 ao versículo 32. O Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 29 ao versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: Esta é geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Que Deus abençoe a palavra lida em cada coração nesta noite. Queremos dar continuidade aos estudos, ou às mensagens no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. A semana passada nós pregamos do versículo 27 ao versículo 28. E, irmãos, nós extraímos grandes lições para nossas vidas desse texto. É um texto em que Jesus Cristo ele mostra em que consiste a verdadeira bem-aventurança. Uma mulher chega para Jesus e ela faz um elogio, diz: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seus que te amamentaram. E Jesus olha para aquela mulher e responde a ela dizendo:
Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Ninguém é salvo, meus amados irmãos, ninguém é salvo por fazer parte da família de Jesus, ou porque pode fazer algum tipo de elogio a Jesus. Ninguém é salvo por fazer parte do povo de Jesus. Ninguém é salvo por ser judeu. O homem é salvo se ele ouvir a palavra do Senhor e se converter dos seus pecados mediante o Evangelho, né? Da conscientização que o Evangelho traz para nossas vidas. Eu gostaria de lembrar, de uma maneira bem, podemos dizer assim, bem prática, em que consiste o Evangelho. Quando falamos em Evangelho, nós estamos falando das boas novas de salvação. Não é isso? Nós falamos das boas novas de salvação. Mas temos que entender que o Evangelho ele é um conjunto de conscientizações. Nós podemos observar isso. Não é pregação do Evangelho somente dizer, por exemplo, que Jesus ama as pessoas. Mas nós precisamos conscientizar o ser humano de que todos são pecadores. O Evangelho traz essa conscientização. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É preciso ouvir o Evangelho para ser salvo. Paulo disse que não se envergonhava do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Jesus disse, olha, antes bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Aquele que ouve o Evangelho, reconhece que é pecador, reconhece que há uma condenação pairando sobre sua vida, porque todo ser humano sem Jesus, a Bíblia diz que ele está condenado. Ok? Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus, foi o próprio Jesus. Aquele que crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. E Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Mas as boas novas também consistem em conscientizar que há solução para o homem. E a solução é Jesus. Certo? O homem precisa reconhecer que Jesus, Deus demonstrou o seu grande amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Como Jesus ele diz no Evangelho de João, ele diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então ninguém pode ser salvo por elogiar ou porque pode fazer parte de alguma família religiosa. Não, o homem é salvo se ele crê no Evangelho, se ele crê na mensagem do Evangelho e entrega a sua vida a Jesus. Chegamos aqui no versículo, agora no texto, no versículo 29. E é interessante, irmãos, que o tema da mensagem de hoje à noite é o perigo de rejeitar a suficiência da palavra do Senhor. O perigo de rejeitar a suficiência da palavra de Deus. Nesse versículo 29, nós observamos que Lucas observa que Jesus fez uma declaração quando a multidão estava crescendo em torno dele. Se você vai para o versículo 1 do capítulo 12, e diz, posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Então nós observamos que a multidão estava crescendo, e no capítulo 2, nós já observamos uma multidão muito grande em torno de Jesus Cristo. A frase, passou Jesus a dizer aqui no versículo 29, indica que isso era algo que ele já havia dito algumas vezes. É tanto no capítulo 9, Jesus já tinha dito que está tratado sobre a perversidade daquela geração, por não crer na suficiência de sua palavra. Então é interessante a gente perceber isso. E o grande desafio desse texto que nós acabamos de ler é que é muito perigoso não crer na suficiência das Escrituras. E eu tenho observado duas razões porque é perigoso não crer na suficiência das Escrituras. A primeira é porque essa postura é caracterizada por Jesus como perversidade. E a segunda é porque essa postura é passiva do juízo condenatório de Deus. Por isso que é muito perigoso, certo? Não crer que as Escrituras, que a palavra de Deus é suficiente.
Então, nesse texto, meus amados irmãos, no versículo 29, diz: como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer, a repetir mais uma vez: esta geração é uma geração perversa. Por quê? Porque pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Jesus chama aquela geração, daquela geração de judeus, da época de perversa. Uma geração ruim, uma geração má, uma geração ímpia. E o uso da palavra aqui para geração indica que Jesus estava se referindo à maioria das pessoas em Israel naquela época. Tanto os galileus, como 9:41, né? Olha, 9:41 que Jesus Cristo fala. 9:41, Jesus Cristo diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Então nós observamos, meus amados irmãos, que a maioria daquelas pessoas, essa é a ideia aqui, quando Jesus fala de geração, ele usa uma palavra aqui que indica que ele estava se referindo à maioria das pessoas em Israel naquele contexto, tanto da Galiléia como no contexto de Judeia. Agora, o pior é que ele não está falando aqui dos ateus, ele não está falando aqui dos pagãos em si, mas ele está falando de uma geração religiosa, de uma geração moralista, de uma geração que se dizia conhecedora de Deus, mas não estava acreditando ou confiando na suficiência das palavras de Jesus. Eles estavam buscando, ou eles estavam pedindo o quê? Um sinal. Eram esses que atribuíram o milagre de Jesus, de libertação de um homem, aqui no contexto anterior, que nós já estudamos, de um homem que estava possesso de um espírito mudo, e Jesus, ele libertou esse homem. Jesus operou um milagre, e no mesmo contexto da operação, após Jesus operar um milagre, as pessoas estavam pedindo sinais a Jesus, mais alguns sinais. Não é isso que nós já vimos anteriormente? Então, meus queridos amados irmãos, eles atribuíram exatamente o milagre de libertação de um homem escravizado por um demônio a Belzebu. Foi isso que eles fizeram. E agora eles estavam pedindo um sinal. Essas pessoas que exteriormente pareciam ser justas, mas interiormente eram cheias de maldade. Se você observa mais na frente, no versículo 39, Jesus falando para esse povo, para essa geração, ele diz: o Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Versículo 40, insensato, quem fez o interior não é o mesmo que fez, ou quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior. Nesse contexto aqui, eles estavam questionando a Jesus, porque Jesus ia comer e não tinha lavado as mãos. Então Jesus está falando para uma geração de pessoas que eram piores do que aquelas pessoas que eram abertamente imorais. Eram pessoas religiosas, confiantes de que pela autojustiça delas, elas ganhariam o favor de Deus. Por isso que na mensagem anterior, quando aquela mulher ela chegou para Jesus e disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seus que te amamentaram, é porque muitas vezes por trás de uma frase incompleta, pode haver o ato de esconder dos homens o Evangelho, a palavra de Deus. E ninguém é salvo por fazer elogios à mãe de Jesus ou qualquer outra pessoa da família de Jesus. O homem é salvo se ele ouvir a mensagem do Senhor e se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados. Então aqui eram pessoas que aparentemente pareciam pessoas justas, mas eram cheias de maldades no coração. Como todas as pessoas hipócritas, os líderes religiosos daquela época, eles não se viam como pecadores. Por isso Jesus está dizendo aqui
certo? Uma geração perversa me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. O ato de perversidade era porque eles estavam pedindo um sinal do céu para crerem. E talvez ao exigir esse sinal de Jesus, eles estariam afirmando que Jesus seria culpado, por exemplo, da rejeição deles. Olha, se o Senhor não nos mostrar um sinal do céu, isso justifica a nossa rejeição. Justifica aquilo que nós falamos do Senhor, que aquele milagre, ou aquela libertação daquele homem que estava oprimido por aquele demônio, não veio da parte de Deus, mas da parte de Beelzebu. Meus amados irmãos, em suas mentes, eles justificariam a conclusão que eles tiveram anteriormente. Mas não nesse evangelho, mas no evangelho de Mateus, ele traz um versículo aqui, que não está aqui, por exemplo, Jesus diz, nenhum sinal será lhe dado, nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E o capítulo 12, versículo 40 de Mateus, diz, porque assim esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Seria o sinal da morte e da ressurreição de Jesus. Para ser salvo, precisaria crer no Evangelho, porque Paulo, quando escreve aos Coríntios, o que é que ele diz? Eu estou entregando para vocês o que recebi, que Jesus Cristo, ele foi morto, mas ele ressuscitou, segundo as Escrituras. E assim consiste o Evangelho. Os sinais que eles pediram não gerariam fé para a salvação. Toda geração que saiu do Egito, se sinais salvasse, toda geração que havia saído do Egito, teriam se convertido a Deus naquele contexto. Mas a grande maioria deles morreram na incredulidade. Eles foram testemunha ocular. Eles viram, por exemplo, 10 pragas assolando o Egito. E a nação israelita, naquele contexto, sendo isentas de cada uma dessas pragas. Eles viram, por exemplo, um braço de mar aberto. Que é um milagre maior do que esse? Moisés tocando o mar e o mar se abrindo, e eles passando a pé enxuto. Eles viram de rocha sair água. Eles viram maná, sinal do céu, maná descendo. E muitos outros sinais. E mesmo assim, todos eles, a maioria deles, morreram na incredulidade e não adentraram na terra prometida. Se sinais salvasse, nos dias de Elias, que fez descer fogo do céu e chuva, teria convertido aquela geração. E não aconteceu. Nós observamos também quantos e quantos milagres, quantos e quantos sinais Jesus Cristo já não havia operado antes de chegar aqui nesse contexto. Quantos e quantos sinais? Já havia sinal de ressuscitação. Jesus já havia repreendido tempestades. Jesus já havia curado toda sorte de enfermidades. Já havia operado libertação em muitas e muitas pessoas. E mesmo assim, aquela geração que Jesus caracteriza aqui como uma geração perversa, estava pedindo um sinal do céu. Nenhum sinal seria dado para eles, senão o sinal de Jonas. E eu creio aqui o sinal da ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. A fé vem mediante a pregação. A mensagem do Evangelho que as pessoas são miseráveis, que são pecadoras, essa é a mensagem que salva. A mensagem de que não há nenhum bom sequer. A mensagem que todos os homens são incapazes de chegar a Deus, de agradar a Deus.
A mensagem de que Deus providenciou a salvação pelo homem na pessoa de Jesus. E que todos precisam confessá-lo como Senhor, crendo com o coração para ser salvo. Mas aquela geração estava querendo um sinal. E o Evangelho também ensina que a salvação vem somente para aqueles que se humilham e que reconhecem a sua pobreza espiritual e se arrependem dos seus pecados e se convertem a Jesus. Sinais não salvam, porque viram muitos e muitos sinais, muitos e muitos milagres, e mesmo assim queriam mais um. Jesus disse: nenhum. É o sinal do Evangelho, morte e ressurreição de Cristo. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites, assim também Jesus Cristo passaria 3 noites e 3 dias no seio da terra. É assim que a palavra de Deus nos diz. Naquele contexto, nós observamos de que para os judeus a contagem, um dia, sexta-feira, ele contava dia e noite, sábado, dia e noite, e Jesus ressuscitou no domingo. Então é importante entendermos isso. Então é muito perigoso. Jesus caracteriza aquela geração de uma geração perversa. Aqueles que hoje buscam sinais para poder crer, rejeitando a suficiência das Escrituras, não sou eu que está dizendo, é Jesus. Está caracterizando como uma geração perversa. Uma geração ruim, uma geração má, uma geração ímpia. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. A outra razão que mostra o perigo da gente, do ser humano não crer na suficiência das Escrituras, é porque essa postura, ela é passiva do juízo condenatório de Deus. Olha versículo 31. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A postura, essa postura de não crer na suficiência das Escrituras, mas querer sinal para poder crer, nunca vai crer, porque Jesus operou muitos e muitos sinais, e Jesus caracteriza essa geração de perversa, porque não creram na suficiência das palavras de Jesus. Agora Deus vai usar 2 exemplos contrastantes, que justificaria a condenação deles, ou a condenação daquela geração. Ele fala da rainha do sul, que é a mesma rainha de Sabá, que 1 Reis, capítulo 10, trata sobre ela. Aquela rainha que percorreu centenas de quilômetros para vir ouvir a sabedoria de Salomão. Ela não contemplou nenhum sinal, ela não testemunhou nenhum sinal, ela não viu nenhum sinal, nenhum milagre naquele contexto, senão a sabedoria de um homem. Mas ela entendeu que era o Deus de Israel que concedeu essa sabedoria a esse homem. Mas ela veio de longe, andou quilômetros e mais quilômetros para ouvir a sabedoria de Salomão. E nós cremos que essa mulher, porque quando Jesus diz que essa mulher se levantará no juízo e condenará aquela geração, é porque nós cremos que ela se converteu ao Deus de Israel. Podemos observar, por exemplo, em Reis 4, 10, versículo 9, diz: benditos, ela falando, bendito seja o teu Deus que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama a Israel e por isso te constituiu rei para executar justiça e juízo. Jesus está usando aqui um exemplo dessa mulher que andou quilômetros e mais quilômetros para ouvir a sabedoria de Salomão e se regozijou exatamente com a sabedoria daquele homem. Ela reconhece que foi muito mais do que falaram para ela. E Jesus disse aqui, está aqui quem é maior do que Salomão.
E mesmo assim a geração rejeitou as palavras de Jesus. Jesus faz referência aqui a esse evento de como essa mulher viu e acreditou em Deus, mediante as palavras sábias de Salomão. E Jesus é superior a Salomão, e essa geração de judeus o rejeitou. Por isso que Jesus caracterizou essa geração como uma geração perversa, como uma geração que é passiva de condenação. Um outro exemplo no versículo 32. Jesus disse: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Quem foi o profeta Jonas? Quem foi Jonas? Quem foram esses ninivitas? Foi aquela geração que se converteu com a mensagem de Jonas, com a mensagem de juízo de Jonas. E eles não viram sinais, mas eles acreditaram piamente naquilo que Jonas estava falando. Eles creram de que se eles não se convertessem ao Deus de Israel, eles iriam padecer conforme a palavra de juízo dirigida a eles. Eles ouviram a mensagem de Deus por meio de Jonas e creram e se arrependeram dos seus pecados. Agora, quem pregou para eles? Um profeta rebelde, um profeta mal-humorado, um profeta antipático, um profeta sem amor. Mas eles creram mesmo assim nas palavras ditas por Jonas. E Jesus, ninguém amou tão maravilhosamente como Jesus. Por onde Jesus passava, Jesus se compadecia daquele povo necessitado. E Jesus operava milagre. E mesmo assim aquela geração queria mais um sinal. Jesus é superior a Jonas, ele diz isso, olha o que ele diz: eis aqui está quem é maior do que Jonas. O povo de Nínive e a rainha do sul não testemunharam, nem viram grandes milagres. Eles apenas receberam a pregação da palavra de Deus como suficiente. Eles creram na mensagem de Deus. Hoje nós cremos que a mensagem do Evangelho é suficiente para salvar o ser humano. Por isso que a palavra de Deus nos diz. Segundo Jesus, isso foi suficiente para que ele se arrependesse e se convertesse dos seus pecados. A mesma palavra deveria ser suficiente para todos aqueles que faziam parte daquele contexto judaico, quer religiosos ou não. Porque quem estava falando era o próprio Deus. A palavra que se fez carne, como diz o evangelista João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, nada do que foi feito sem ele se fez. E o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E aquela geração pervertida, perversa, caracterizada por Jesus, o rejeitou veementemente. Meus queridos e amados irmãos, lembra daquele contexto? Tinha pessoas que estavam seguindo Jesus, e eles também rejeitaram a Jesus. O evangelista João, no capítulo 6, diz que eles eram discípulos de Jesus, mas quando Jesus pregou a palavra, falou do evangelho para ele, porque estava falando, quando estava falando ali de pão como carne e seu sangue, ele estava falando exatamente da sua morte. Mas aquelas pessoas estavam seguindo a Jesus porque viram o milagre da multiplicação dos pães. E diz que eles deixaram a Jesus. E Jesus olha para aqueles 12 e diz assim: vocês também querem ir com eles? Aí o que é que Pedro diz? Diz: para quem iremos?
se tu tens a palavra da vida eterna. Que maravilha, meus amados irmãos. Mas infelizmente hoje, ainda hoje, nós observamos ainda uma geração de pessoas que se dizem religiosas, mas estão buscando desesperadamente sinais, estão buscando curas, estão buscando milagres, estão buscando algum sinal sobrenatural. Jesus disse que pessoas que fazem isso são pessoas incrédulas, porque não acreditam, não creem na suficiência das Escrituras. A Escritura não é suficiente, querem ver sinais sobrenaturais. Talvez como Moisés operou, talvez como Elias operou. Mas se sinais salvassem a geração, toda a geração de Moisés e toda a geração de Elias teria se convertido. E essa geração, nos dias de Jesus, também teriam se convertido. Jesus disse: nenhum sinal será dado, senão o sinal de Jonas. O sinal da sua morte, o sinal da sua ressurreição. Milagre, nós não estamos dizendo que Deus não pode operar milagres ainda hoje. Mas o que eu estou mostrando é que não precisamos, de maneira nenhuma, de algum sinal para crermos na suficiência das Escrituras. E deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês. Essa geração pervertida, Jesus conhecia o coração deles. Quando Jesus ressuscitou, eles tiveram consciência que Jesus Cristo ressuscitou. Por isso eles corromperam os guardas para falarem para aquela geração que o corpo de Jesus foi roubado. Eles sabiam muito bem que não havia nenhuma condição, nenhuma possibilidade daqueles discípulos roubarem o corpo de Jesus. Eles deixaram guardas, e os guardas com certeza testificaram disso. Olha, apareceu, eles devem ter visto aqueles acontecimentos. Eles viram aquele que foi ressuscitado saindo aquele que havia sido depositado naquele túmulo, saindo de lá. Porque Jesus saiu num corpo físico, mas não o corpo que foi sepultado, mas o corpo glorificado. Mas mesmo assim, eles rejeitaram a Jesus. Uma geração pervertida. Meus amados irmãos, o ideal de Jesus para nós é que ouçamos a palavra dele e creamos nessa palavra e que obedeçamos a essa palavra. Lembra de Tomé, o que Jesus disse a Tomé? Tomé não acreditou que Jesus havia ressuscitado. E quando Jesus se manifestou para ele, disse: Tomé, olha, toca aqui, toca em mim aqui para você ver que um espírito não tem corpo, não tem ossos de carne como eu tenho. E o que é que ele disse para Tomé? Ele disse: olha, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Nós não fomos testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, mas nós cremos que as Escrituras é suficiente, e nós cremos de que ela afirma que Jesus ressuscitou, e nós cremos que Jesus ressuscitou, porque o Evangelho nos conscientizou disso. Então é muito perigoso não crer na suficiência da palavra de Deus, porque para Jesus é perversidade, e que postura como essa é passiva de condenação. Na verdade, o grande problema deles não era a falta de sinais, mas o diagnóstico de Jesus sobre os seus corações pecaminosos. Eles odiaram a Jesus por isso, porque quando eles pensavam, Jesus imediatamente sondava o que estava no coração de cada um deles. E eles não se aproximavam de Jesus devido aos seus pecados. Os corações deles não mudaram depois do sinal da ressurreição. Eles reconheceram, mais uma vez vou afirmar, eles reconheceram que a ressurreição foi um fato. Por isso que eles subornaram os guardas para mentirem. E isso foi fatal para eles. Vivemos em uma geração
de religiosos que querem ver sinais para crerem. Não sentem nada muitas vezes com a pregação da palavra de Deus. Eles não sentem nada com aqueles que simplesmente expõem a palavra de Deus. Mas muitas vezes estão lotando a igreja buscando sinais. É muito triste. Muitas vezes chegam na igreja nem com a Bíblia, nem a Bíblia levam, porque estão buscando o quê? Sinais. Não sou eu que estou dizendo, mas Jesus Cristo, ele caracterizou aquela geração como uma geração perversa, porque estavam pedindo sinais. E hoje não é diferente. E vemos uma geração exatamente, uma geração que busca sinais. Que simplesmente eles taxam aqueles que creem na suficiência das Escrituras como pessoas frias. Vão a maioria na igreja em busca de sinais. Eu me lembro que uma vez eu fui comparado com uma irmã como um cavalo. Como um cavalo que usa viseira. Ele disse: olha, pastor, eu gosto muito do senhor, mas o senhor tem um problema, porque o senhor tem uma viseira, o senhor só vê a Bíblia. Eu disse: graças a Deus por isso. Era para ver mais o quê? A palavra de Deus é suficiente e temos que entender isso. Antes de concluir, eu gostaria de fazer referência a 2 textos. Esse evangelho de Lucas lembra de um homem que partiu para a eternidade sem se arrepender dos seus pecados e se deparou com a realidade do inferno. Lembra o que aconteceu? E ele estava ali em tormento. E quando Abraão conscientiza ele de que o seu estado ali é um estado definitivo de sofrimento, quem está ali não pode sair dali. O que foi que ele pediu a Abraão? Abraão, olha, manda aí alguém avisar meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos. Abraão disse: lá eles têm um profeta, eles têm a palavra. Ele disse: não, Abraão, se eles virem alguém indo daqui, eles vão se arrepender. Ou seja, o que é que eles estavam buscando? O que é que ele estava induzindo Abraão a fazer? Apresentar um sinal. É isso, meus queridos e amados irmãos. Uma geração que busca sinais ainda pode ser vista nos dias atuais. Esses pensamentos e busca de sinais será cada vez mais evidente nos últimos dias da igreja aqui na terra. Após o arrebatamento da igreja, tanto os religiosos gentios como o povo judeu que buscam por natureza sinais. Lembra que Paulo disse que os judeus buscam o quê? Sinais. Seguirão cegamente o anticristo, que imediatamente vai cativar essa geração com sinais e maravilhas, tanto desejado por eles. É claro que aqueles que creram no Evangelho, que creram na suficiência das Escrituras, já vão estar com Cristo na glória. Mas aqueles que estão desesperadamente buscando sinais para poder crer, essas pessoas, infelizmente, foi taxada por Jesus aqui de perversas e que são passíveis de condenação. Vou concluir com um texto em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Gostaria de deixar esse texto como alerta. Para nós que somos crentes, e sejamos desafiados pelo Senhor a crer na suficiência das Escrituras. Não precisamos mais de sinais para sabermos que Deus é Deus, que somente Jesus salva. Não precisamos mais de sinais para saber que Ele cuida de cada um de nós, porque Ele tem prometido, nós cremos na promessa de Deus, Ele tem prometido àquele que crê, está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele promete que nunca há de desamparar aqueles que são seus. Então não precisamos de sinais. O sinal da morte e da ressurreição de Cristo para nós é suficiente. Está no registro das Escrituras, está registrado nas Escrituras. Mas vou terminar com esse texto. 2 Tessalonicenses. Também se tem alguém nos ouvindo
que são até religiosos, mas estão buscando sinais. Quero desafiar a sua vida hoje à noite a crer na suficiência da palavra de Deus, na suficiência do Evangelho para a salvação. Porque a geração que vai ser cativada e que vai promover o anticristo é uma geração que busca sinais. Veja aqui 2 Tessalonicenses capítulo 12, versículo 7. Olha o que diz. Eu não vou explicar, não temos tempo para isso, mas observe. Com efeito, versículo 7, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Tem algo detendo a manifestação do anticristo, mas o ministério da iniquidade já opera. O ministério da perversidade já opera. Versículo 8. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda aqui é a segunda etapa da segunda vinda. A primeira, ele vem das nuvens e vai arrebatar a sua igreja. E aqui fala do final dessa vinda, dessa segunda vinda que todo olho verá. Mas no versículo 10, no versículo 9 diz assim: o aparecimento do iníquo, olha como ele vai aparecer, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Versículo 13 diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Jesus disse que a sua palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade. E disse que essas pessoas não acolheram o amor à verdade. E por isso Deus manda a operação do erro, porque eles não deram crédito à verdade. Mas aqueles que são salvos, aqueles que creem na suficiência das Escrituras. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Que Deus abençoe maravilhosamente as nossas vidas. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 8,36 diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus, de uma maneira maravilhosa, abençoe as nossas vidas. É perigoso não crermos na suficiência das Escrituras. Não precisamos ver sinais. O sinal já foi realizado. Cristo morreu e Cristo ressuscitou. E o Evangelho testificou isso para nós. E hoje somos salvos em Jesus Cristo. Cremos nas Escrituras e pautamos o nosso caminhar, a nossa vida naquilo que está escrito. Não obedecemos 100% porque ainda somos perfeitos, mas essa palavra ela produz amadurecimento em nossas vidas. E cremos nas promessas dessa palavra, que o Deus que nós servimos, Ele é fiel. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Maravilhoso Pai, querido Deus, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de termos acesso à Tua palavra, à Tua verdade. Nos ajuda, Senhor Deus, a crermos na suficiência das Escrituras. Precisamos confiar, precisamos crer nas promessas da Tua palavra.
crer naquele que fez a promessa, entender que quem fez a promessa é fiel. Sempre entender, Senhor Deus, e saber em quem temos crido. Continua abençoando tua igreja, teu povo. Que essa palavra seja suficiente para todas as áreas, operar em todas as áreas da nossa vida. Precisamos desesperadamente, Senhor, desse conhecimento. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria do entendimento e da aplicação dessa palavra em nossas vidas. Ajuda-nos, Pai. Faz tua vontade em nossas vidas. No nome precioso de Jesus oramos. Agradecidos por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Que Deus maravilhosamente continue abençoando nossas vidas. Eu não sei, pastor Davi quer concluir. Então vamos encerrar esse tempo aqui. Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, né? Alguns cultuando ao Senhor. Espero que todos possam estar sempre juntos aqui, enquanto nós não podemos estar nos reunindo na igreja. Deus tem nos dado a possibilidade, e nós agradecemos a Ele por isso. Estamos felizes também de podermos assim pregar e testemunhar de Jesus aqui. Queremos agradecer a todos, né? Tem pessoas que não fazem parte do nosso contexto de igreja, mas todos os domingos, como a irmã Maria de Lourdes, né? Lá de Santo Antônio, está sempre conosco, ouvindo a palavra, e como também nossos irmãos em Cristo. Então, louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Que tenhamos uma boa semana. Que Deus seja sempre glorificado em nossas vidas. Amém? Deus abençoe.